Vinde, Espírito Santo, enche as corações dos nossos fiéis e acende esse fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, todos serão e guardareis a vossa terra. Oremos, ó Deus, e abençoe segundo o mesmo Espírito e os santos e Cristo Amém, glória a Deus. Boa noite, e aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Estão felizes? Sim! Glória a Deus. Nossa, primeira vez que eu venho, olha, o Espírito Santo está aqui mesmo, hein? Aleluia! Muito bom, realmente, quando entrei, já a presença do Espírito me acolheu aqui, depois que vocês começaram a rezar, falei, meu Deus, o Espírito Santo habita nesse lugar. Amém. Então, glória a Deus por isso. Bom, vocês estão vendo uma série sobre os dons do Espírito, o Espírito Santo, né? Isso. E finaliza hoje. Então, acredito que Deus tem muito para derramar nesta noite. Se o Espírito Santo está aqui, então depende de teu posicionamento para aquilo que o Espírito Santo vai derramar na tua vida. Amém? Então, pegue a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, levanta aqui para eu ver. Glória a Deus, tem pessoas com Bíblia. Gente, porque eu já fui pregar em lugares que ninguém tinha a Bíblia, imagina. Falei, meu Deus, é católico mesmo? Abre comigo em Atos 4. E o tema de hoje vai ser Ele veio. O Espírito Santo nós vivemos em Pentecoste na nossa igreja. Então Ele já veio, Ele já foi derramado na nossa igreja. E agora o que acontece depois que o Espírito Santo derramado? Isso que nós vamos falar hoje, amém? Atos 4, desde o versículo 32, vamos começar no versículo 32. Todo mundo ok? Pegaram? Sim. Então, gente, o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste. Os discípulos, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu vou perguntar para vocês uma coisa. Nós estamos vivendo hoje como uma igreja que recebeu o Espírito Santo, ou nós estamos vivendo hoje como uma igreja antes de Pentecoste? E eu quero começar com essa pergunta e reflitam, guardem no coração, deixa Deus falar, porque existe um antes e um depois que o Espírito Santo foi derramado na nossa igreja. Mas nos tempos de hoje, na nossa geração, na nossa igreja, nós estamos vivendo como cristãos católicos, como católicos que receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, ou estamos vivendo como uma igreja antes de Pentecostes? Por quê? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos inteiro, desde o primeiro capítulo até o fim, nós vemos que os discípulos estavam vivendo uma perseguição por causa de Jesus. Eles estavam com medo, certo? Eles estavam com muito medo, então eles estavam fechados. A igreja, nesse momento, antes do Espírito Santo ser derramado, estava paralisada. Quem que é a igreja? Os discípulos de Jesus. E nós somos a igreja hoje de Jesus. A igreja estava paralisada, fechada neles mesmos. As portas estavam fechadas. Eles estavam fechados por causa do quê? Medo. E o medo cria paralisia. O medo paralisa a igreja. E os discípulos estavam com medo. Só que o que acontece? Estavam com muito medo de ser perseguidos, de ser mortos, como aconteceu com Jesus. Só que o que acontece depois? Bem, em Atos 2, depois de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. E os discípulos são cheios. E eu quero falar uma coisa para vocês, gente. É muito evidente quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E Deus falou para mim assim: eu quero que você fale diretamente para eles sobre vida pessoal de cada um. No teu trabalho, as pessoas estão vendo que você é um católico cheio do Espírito Santo. Na tua faculdade, as pessoas estão enxergando
o Espírito Santo em você? Porque quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo que eles receberam o Espírito Santo. Tanto que os povos, tipo assim, eles estavam em Jerusalém tinha gente de todo canto, parece São Paulo. Gente de todo canto, toda língua, toda tribo, meu Deus, é uma mistura engraçada. Jerusalém estava igualzinho a São Paulo como está hoje. Tinha gente de todo lado. E todo esse povo falou assim: ué, mas esses não eram os caras que estavam encerrados naquela casa? Não eram judeus e agora eles estavam falando a nossa língua? E olha só que naquela época não tinha escola de inglês, de espanhol, de outras línguas. E ele fala assim: como assim que eles estão conversando na nossa língua? Como assim que eles estão falando na nossa língua? Como assim que eles estão louvando a Deus? Aqueles homens que minutos atrás estavam com medo, fechados nas portas da casa. O que aconteceu com eles? E aquele homem, depois que Pedro se levanta e diz a palavra, Pedro fica de pé. Mas Pedro estava como? Alguém me diz como estava Pedro antes? Ele estava sentado. Pedro estava sentado, mas depois do Espírito Santo o ergueu. E a palavra diz que Pedro se levantou com autoridade e começou a proclamar a palavra do Senhor. E 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Sem microfone, sem música, sem som, sem nada. Mas o que eu estou querendo dizer com isto? Que o que nós vivimos o domingo em Pentecostes tem que impactar a nossa sociedade. O que nós vivimos o domingo em Pentecostes tem que impactar o nosso trabalho. O que nós vivimos em Pentecostes tem que impactar as nossas escolas, as nossas faculdades. Porque senão nós vivimos um Pentecostes em vão. E nós temos uma vida com Jesus medíocre. Porque, gente, católicos, cristãos, cheios do Espírito Santo impactam a sociedade. Impacta a sociedade fora das quatro paredes da igreja. E é isso que eu venho falar para vocês. Existe um ID para ser cumprido depois que o Espírito Santo for derramado. E chegou a hora de nós de verdade acordar como igreja. Porque a igreja hoje está dormida, está paralisada como naquele tempo. Mas Jesus não se cansa de derramar o Espírito Santo, Mas, gente, nós precisamos acordar. Porque o Espírito Santo quer usar a igreja. Mas será que nós queremos ser usados pelo Espírito Santo? Vocês querem ser usados pelo Espírito Santo? Sim. Não é assim para mim ou se todo mundo sim. Porque é algo muito sério. É algo muito sério. Porque depende da igreja a salvação do mundo. Jesus fez na obra na cruz e a igreja se espalha a obra que Jesus fez na cruz. Então nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Mas qual é o primeiro fruto do Espírito? O que diz a palavra aqui? No versículo 32, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Era um só coração e uma só alma. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, existe unidade. Então, em nome de Jesus, se existem separações, se existem brechas entre vocês, em nome de Jesus, fechem isso. Porque realmente, se vocês querem viver um verdadeiro Pentecoste, a primeira coisa que deve existir entre nós, unidade. Chega de fofoca, chega de um falar o outro, chega de criticar o outro, chega de criticar os irmãos. Um só coração e uma só alma. A igreja não relata que depois de Pentecoste começaram a ver sinais e tudo demais. Então, eles começam assim: as pessoas que tinham crido eram um só coração e uma só alma.
E nós precisamos viver essa unidade na nossa igreja, principalmente nas nossas famílias e nas nossas casas. Nós precisamos ter unidades e ser unidos. E a palavra continua dizendo: ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Ou seja, aqui está falando da primeira comunidade cristã. Aquela comunidade que começou com 12 homens cheios do Espírito Santo, já estava virando uma comunidade onde mais pessoas chegavam. Mais pessoas chegavam. E por que mais pessoas chegavam? Alguém pode me dizer por que as pessoas eram atraídas? Qual é o segredo? Quem disse? O quê? O amor. O que mais? Unidade. O que mais? Santidade. Santidade. Mais um. Isso. Vocês todos falaram bem, mas vocês falaram frutos do Espírito. Aquela comunidade se preocupava em honrar a presença do Espírito Santo de Deus. O amor é um fruto do Espírito. A santidade é um fruto do Espírito. A unidade é um fruto do Espírito. A caridade é um fruto do Espírito. Mas aquela comunidade se preocupava em honrar a presença do Espírito Santo de Deus. E como se honra a presença do Espírito Santo de Deus? Sendo um. Se vocês querem preservar a presença do Espírito Santo neste lugar, sejam um. Se perdoem, se amem, chorem juntos, se alegrem juntos. Mas tudo isso honra a presença do Espírito Santo. E a palavra continua dizendo: com grande poder os discípulos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas vendiam, traziam os valores das vendas, e os que punham aos pés dos discípulos. Distribuía-se então cada um segundo as necessidades. Não existia pobreza naquele lugar. Não existia pobreza naquela comunidade. Porque a caridade é um fruto do Espírito, amém? E todas as pessoas daquela comunidade eram tão cheias do Espírito que não existia egoísmo. Não existia rancor, e as pessoas doavam. E doavam, e davam um pelos outros. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Eles se ajudavam um ao outro. Gente, a unidade gera mais e atrai mais a presença do Espírito. E se hoje a nossa geração, a nossa sociedade está como está, por quê? Porque eles veem uma igreja dividida. E é a realidade. A nossa igreja está dividida. Então as pessoas do mundo falam assim: nossa, eu vou olhar para cá, mas isso que eu estou olhando diferente a isto, e isso que eu estou olhando diferente a isso, eu não sei no final o que é a igreja. Então nós precisamos voltar à unidade, ser um só corpo, um só coração, uma só alma. E depois verão os sinais, depois verão os prodígios. Mas volto a perguntar para vocês: nós estamos vivendo como uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, ou nós estamos vivendo como uma igreja antes de Pentecostes? Agora vai comigo no versículo 12 do capítulo 5. Pelas mãos dos apóstolos faziam numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão, e um dos outros ousava juntar-se a ele, embora o povo engrandecesse. Mais e mais aderiam ao Senhor pela fé, multidões de homens e mulheres, a ponto de levar os doentes até para as ruas, colocando sobre os leitos, em hamacas, para que os possa curar Pedro, ao menos que a sua sombra o cobrisse. Aleluia, aleluia. Eita!
Puta, aqui a igreja está começando no espírito, terminou na carne. Aleluia! Gente, Pedro era tão cheio do Espírito Santo que a sombra dele curava os doentes. Esse que é uma igreja viva, esse que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E não é porque seja Pedro. Pedro era um homem comum igual a nós. O mesmo Espírito de Pedro, o mesmo Espírito que está aqui hoje. É o mesmo. É o mesmo Espírito. Então, por que a nossa sombra ainda não está curando pessoas lá fora? Por quê? Por quê? Se é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, por que nós não estamos vivendo Atos dos Apóstolos hoje? Realmente nós vivemos Pentecoste domingo muito bem. Vivemos cheios mesmo. Porque é muito fácil você estar num momento de louvor, as crianças, todo mundo, mãos para cima, aquela música bonita, aquela voz do fundador perfeita. E todo mundo louvando o Senhor. Mas, gente, ser cheio do Espírito Santo é muito mais que isso. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais que cantar, é muito mais que louvar, é muito mais que pregar, é muito mais que tudo isto. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida que se vive 24 horas ao dia, desde que você dorme até que você acorda. Não é só de momentos que você é cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo quando entro na igreja, mas depois que eu saio da igreja, acabou a caridade, acabou o amor, acabou os dons, acabou os carismas. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo é 24 horas. E é isso que a sombra de Pedro curava. Porque Pedro não estava na igreja. Pedro não estava na sinagoga. Pedro estava na rua andando. No seu dia a dia, na sua rotina do dia a dia, as pessoas vinham até ele. Pedro estava no ordinário dele. Pedro não estava impondo as mãos, Pedro não estava orando, mas a sombra dele curava. Por quê? Porque Pedro vivia o estilo de vida no Espírito. Pedro vivia 24 horas no Espírito. Então ele não precisava proclamar, ele não precisava orar, porque a mesma presença do Espírito que ele vivia quando ninguém estava vendo ele somente andava pela sua e as pessoas eram curadas. Porque ele tinha o estilo de vida no Espírito. Nós precisamos deixar de lado um estilo de vida carnal para ter uma vida no Espírito, para nós começar a dar os frutos no Espírito. Porque é para isso que nós somos chamados, para ser santo, amém? Amém. Deus quer ver santos a cada um de nós, gente. E Ele mesmo diz: vocês farão sinais muito maior do que eles, do que eu, do que Jesus mesmo. Vocês farão sinais muito maiores do que Jesus fez. Pedro com sua sombra curava. Não existe relato nenhum de que Jesus com sua sombra curava. Mas Pedro com sua sombra curava os doentes. Gente, nós precisamos realmente viver o que nós celebramos o domingo. Não é só mais uma festa de falar para Jesus: Jesus, eu não quero todo ano ter que... Chegou o Pentecoste, de passar uns 40 dias, viver aquele domingo e tal, e depois chegou segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Aí esperar ano que vem, de novo, passou a Quaresma, a Paixão e todo o rito de novo. Nós precisamos estar no Espírito, porque Pentecoste é todos os dias da nossa vida. Pentecoste não é uma vez no ano. Em Pentecoste, na liturgia, só celebramos aquilo que nós vivimos os 365 dias da nossa vida. Então o mundo precisa olhar para nós como pessoas que realmente conheceram Jesus. O mundo precisa olhar para nós como pessoas, como jovens que realmente foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus continua dizendo aqui:
Pedro, ao menos com seus ombros, cobrisse algum deles. Também as cidades de vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos atormentados por espíritos impuros, os quais todos eram curados. A palavra diz alguns, diz todos. Todos que vinham até Pedro eram curados. Todos. Nenhum saía da presença dele sem ser curado. Gente, nós estamos chamados a viver isto. Nós somos chamados a viver isto. E essa é a última pregação da série de vocês, que chama Ele Veio. E nós precisamos viver como se realmente Ele veio para a nossa vida. E é muito claro quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é muito claro quando uma pessoa não está cheia do Espírito Santo. É muito claro, é muito evidente, isso se sente, isso se vê, isso é feio demais. Porque Jesus derramou o seu Espírito, Jesus morreu naquela cruz, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, e nós precisamos honrar isso. Nós precisamos honrar isso. Glória a Deus que tem muitas famílias aqui. Eu amo isso. Porque as famílias é o primeiro cenáculo onde acontece o Pentecoste nas nossas vidas. As famílias, as casas, são os primeiros cenáculos onde o Espírito Santo desce. Se hoje eu estou aqui vivendo o que eu vivo hoje, é porque meus pais amaram muito Jesus. E eu conheci Jesus através de meus pais. Então eu sei o valor, a importância que tem pais cheios do Espírito Santo. Pais que não somente vão para a igreja, não somente celebram Pentecoste, mas que eles vivem os Pentecostes em casa, com seus filhos, com sua mulher, com seu marido. Que a mulher olhe para o homem e fale assim: nossa Deus, você me deu um homem cheio do Espírito Santo. Que o homem olhe para a mulher e fale assim: nossa Deus, você me deu uma mulher cheia do Espírito Santo. Que os filhos olhem para os pais e falem assim: Deus, você me deu uns pais, caraca, eu não sei se estão voando, de tão ungidos que são. Mas nós precisamos mais viver do que ouvir. Porque toda semana tem grupo de oração. Toda semana vocês escutam a palavra de Deus. Então chega a hora de viver o que ouvimos. De viver o que ouvimos de Deus. De viver a palavra de Deus. De viver Atos dos Apóstolos. Porque, gente, quando eu cheguei no Brasil, não me apresentei. Nossa, então fala Deus, vai. Nem me apresentei. Gente, Deus queria falar muito aqui. Mas bom, volto a me apresentar, amém? Eu sou da Venezuela. Eu sou missionário da Aliança Misericórdia. Alguém conhece? Acho que a maioria. Só para saber. E eu cheguei no Brasil já faz 5 anos. E aí meus pais são missionários também da comunidade. Eles já faziam seu ministério de missão lá na Venezuela. E a gente veio, eles vieram de missão cuidar dos casais aqui. E eu vim junto com eles, faz 5 anos atrás. E quando cheguei no Brasil, eu fiquei muito indignado, porque me falaram muito bem do Brasil. Nossa, na época, né? Na época falavam: nossa, o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, tal, a igreja é muito avivada, tudo mais. Hoje, se me perguntassem, manda mais fogo, Deus, do Espírito. Mas eu fiquei muito indignado, gente, por quê? Quando eu abro a palavra de Deus, e eu vejo, por exemplo, no versículo 15 do capítulo 5. Não, vamos no versículo 12. Pelas mãos dos apóstolos faziam numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Eu falei assim: meu Deus, isso é real, isso acontece. Aí quando eu cheguei na igreja, falei: Deus, eu espero ver isso, espero ver sinais, prodígios no meio do teu povo. E quando cheguei na igreja, nossa, um cantor ungido igual ao fundador,
todo o povo reunido em oração, aquele momento de oração do Espírito bem forte. Falei, nossa, aqui o povo está cheio, igual hoje. Mas depois que o povo saía, nada acontecia. Cada um ia para sua casa, os jovens iam para aquele rolê do MEC clássico, e depois cada um se dispersava e voltava para casa e já era. Aí eu cheguei uma noite indignado e falei, Deus, como é possível que a tua palavra diz que no meio do povo tem sinais e prodígios e hoje não vi isso? Será que a tua igreja realmente está avivada? Será que a tua igreja realmente foi cheia do Espírito Santo? Porque volto a falar, uma igreja cheia do Espírito Santo tem frutos. Uma igreja do Espírito Santo tem sinais. E cadê os frutos e cadê os sinais do Espírito no meio de nós hoje? Ou somente nos conformamos com ir de grupo em grupo oração, de retiro em retiro, de pregação em pregação, de música em música, e vamos passar a nossa vida inteira nisso. Os pais, que os filhos cresçam na igreja, sejam bons meninos, boas meninas, e eu me conformo com isso. Não. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nossas famílias. Deus tem muito mais para nossos filhos. Deus tem muito mais para nossos casamentos. Porque no meio desta comunidade existiam famílias. No meio dessa comunidade existiam homens e mulheres que tinham filhos. Mas qual a diferença? O DNA da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja nasceu quando? Em Pentecostes. A igreja começou a pegar corpo, a igreja começou a pegar estrutura depois de Pentecostes. Então está no nosso DNA o estilo de vida do Espírito, gente. Está no nosso DNA ser cheio do Espírito Santo, porque os discípulos, nós vemos em Atos 2, em Atos 4, em Atos 12, que eles constantemente eram cheios do Espírito Santo. Vai comigo aqui. Atos 4, versículo 31. Atos 4, versículo 31. Leia para mim, o que diz? Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo somente em Pentecostes? Foram ou não foram? E nós? E nós? Os discípulos, você pode depois ler, né? Todo o livro de Atos tem mais relatos que falam assim, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eles oravam, eram cheios do Espírito Santo e anunciavam, depois que eles eram cheios, anunciavam com intrepidez ainda mais forte, com ainda mais ousadia, com ainda mais unção, a palavra do Senhor. E eu gosto muito que tem muitas famílias aqui, porque às vezes para as famílias parece que o ID missionário distante da nossa realidade, quando não é assim. Todos nós somos missionários, os pais são missionários, as mães são missionários, os filhos são missionários, porque é um estilo de vida, não é um diploma, não é um título, mas é o estilo de vida que vocês levam. Quando eu estava no meu discernimento de vocação, na minha comunidade, falei, bom Deus, e aí? Fala para mim, eu queria ser celibatário. Jesus não aceitou. Não aceitou mesmo. Aí eu falei, e aí Jesus, tal. Nesse momento de discernimento. Oi? Nossa, acho que... Será que ele ligou? Oi. Calma aí. E estava no meu discernimento. E
E tipo assim, eu não tinha lido o livro de Atos dos Apóstolos, e aí tem uma parte, um capítulo que tem... Alguém conhece Priscila e Áquila? Já ouviu falar deles? Sim. Priscila e Áquila eram um casal, na Roma, se não me engano, que eles encontraram Paulo. E eles começaram a viajar com Paulo e ajudar aquela igreja de Paulo estava fundando e tudo demais. E Jesus falou comigo, e isso eu quero falar para vocês. Eu faço perfeita todas as coisas. Quando em Marcos 16, eu mandei à igreja, ide, pregai o evangelho a toda criatura, era para todos. Era para todos. Era para as famílias, era para os celibatários, para os padres, para as freiras, era para a igreja. E tem aqui que é da igreja, levanta a mão. Vixe Maria! Ah, não entenderam? Ah, tá. Meu Deus! Não, eu falei, quem aqui é da igreja, levanta a mão. Ah, tá, pelo amor. Falei, meu Deus, eu entrei num culto evangélico agora. Falei, caraca, hein? Nossa, meu Deus, surto, deu um gelo mesmo, né? Falei, Jesus. Mas, gente, o evangelho é para nós. O evangelho é para nós. E nós, o que Deus queria falar para vocês nessa noite, nessa série, dele veio, é isso. Estilo de vida. Nosso estilo de vida tem que ser como aquele que recebeu o Espírito Santo. Como aquela mulher que recebeu o Espírito Santo. Como aquele homem que recebeu o Espírito Santo. Como aquele missionário que recebeu o Espírito Santo. Porque eu volto a falar, se a nossa geração está assim hoje é por culpa nossa, não por culpa do pecado, tem a ver. Mas, gente, eu faço evangelização nas ruas. Nossa, estou muito envolvido com o povo, os jovens principalmente, que estavam fora da igreja. E eu entendi que eles estão aí porque não tem ninguém que fale Jesus para eles. Porque não tem jovens que tenham a ousadia de sair, assim como Pedro fez, sair das 4 paredes da igreja e pregar o evangelho no meio do povo pagão. Porque Pedro não pregou para judeus. Pedro pegou para aqueles pagãos que estavam, tipo assim, gente, tinha gente de todo canto. Muitos deuses diferentes. E Pedro pregou para essas 3.000 pessoas, e as 3.000 pessoas acreditaram no nosso Deus. E é isso que Jesus nos chama hoje: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, porque ele veio já. A gente não pode viver um estilo de vida de uma igreja que não recebeu ainda o Espírito Santo, uma igreja que está paralisada, uma igreja que ainda não recebeu o impulso do Espírito. Mas se nós recebemos o Espírito Santo, automaticamente somos impulsionados a falar de Jesus. Quanto tempo tenho? Alguém pode me dizer? 5 minutos. Beleza. Eu vou falar meu testemunho para vocês, como começou tudo. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Não parece, mas eu sou muito tímido. Eu acho que a Júlia, meio que andou comigo no carro, percebeu que eu falo pouco. Mas assim, eu falo bem pouco, sou uma pessoa muito tímida. As pessoas acham que eu sou metida, mas não sou metida, é por causa da minha timidez mesmo. É uma fraqueza minha. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, Deus, eu cheguei no Brasil, beleza. Eu sei que eu ia fazer missão, que Deus está me chamando para fazer missão aqui no Brasil. Só que tinha todo aquele rolê, né? Aprender a cultura, porque a cultura brasileira é diferente. Conhecer os jovens, como as gírias, a linguagem dos jovens e tudo mais. Nossa, demoramos 3 meses para me introduzir no meio dos jovens brasileiros. E aí nesses 3 meses eu estava perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim aqui no Brasil? O que o Senhor quer de mim aqui no Brasil? O que o Senhor quer aqui no Brasil? Aqui alguém conhece o Padre Rodrigo? Sim, né? É difícil não conhecer, é engraçado.
Aí teve uma missa no centro, que é onde fica a nossa fraternidade, no centro de São Paulo. E tem uma missa para as famílias, e eu fui com minha família. E aí o padre Rodrigo começou a rezar por todo mundo. Aí ele bem carismático, ele bem cheio do Espírito Santo, começou todo mundo a cair em repouso. Era profecia de um lado, cura para outro. Era tudo o que você via na dos apóstolos. E aí eu falei, beleza, Deus, fala comigo então. É hoje o dia, mas eu tinha 3 meses perguntando para Deus o que Ele queria de mim. E aí o Padre chegou em mim, ele começou a orar, e a primeira coisa que ele... Nossa, é só lembrar, eu falei, meu Deus do céu. A primeira coisa que ele falou assim, Jesus, o Senhor me mostra que você vai começar a pregar o Evangelho no Brasil. Ele fica assim. Imagina a cena, eu estava assim. Você vai pregar o Evangelho no Brasil. Acabou a oração. Acabou o momento de oração para mim. Eu olhei. Falei, nossa, Jesus, acho que o padre endoidou. Dá um toque nele, porque acho que ele não está bem da cabeça não. E aí começou a profetizar um monte de coisas, ainda mais, coisas mais pessoais para mim, assim, de missão. E eu caí no repouso. E eu falei, Jesus, o padre está doido, não me conhece. Imagina, eu acabei de chegar no Brasil, vou pregar. E ele falou assim, para muitas pessoas. Eu falei, vixe, na escola eu tirava 0 nessas posições, porque eu travava. Como que eu vou pregar de Jesus para a igreja? Falei, o padre não me conhece, o padre está doido, o padre enlouqueceu, ele não sabe nada da minha história, não sabe nada de mim. Mas Jesus falou assim, eu perguntei, aí no dia seguinte eu lembro, eu fui na igreja em Tatuapé, que fica perto onde eu morava antes, em Tatuapé. E aí tem uma igreja que eu vou justamente pregar na sexta-feira agora. É muito especial essa igreja, porque aí começou tudo mesmo. Eu falei, Jesus, a única coisa que eu sei é rezar, eu não sei falar. Eu não sei pregar, muito menos em português. E aí eu fui para a capela todos os dias. Jesus, e aí? Como, até que eu perguntei para ele assim, como vai acontecer isso? Foi a mesma pergunta que Maria fez para o anjo, né? Como que eu vou ficar grávida de alguém se eu não conheço homem nenhum? Como? Pode me dizer como eu vou ficar grávida? Ixi, Maria, que a igreja... O Espírito foi dormir mesmo, hein? E eu perguntei a Jesus, como que eu vou fazer isso? Ele falou assim, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E falei, então Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se a chave é o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu comecei no meu quarto, porque era na época, veio a pandemia logo, não tinha a igreja fechada, a igreja estava fechada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei assim, sem ir para a igreja, sem comungar, sem nada. Eu entrei no meu quarto, pedia para Deus, todos os dias, Deus, me enche teu Espírito, eu não vou parar até que o Senhor me enche o Espírito, ficar a nossa madrugada inteira, até eu dormir, para Deus me encher o seu Espírito, porque eu queria viver os propósitos de Deus na minha vida. Deus tinha uma promessa para mim, mas Ele falou, essa promessa, essa profecia, vai se cumprir quando você for cheio. Existem promessas para vocês hoje, e eu vou falar para vocês, essas promessas vão se cumprir quando vocês derem autoridade ao Espírito Santo na tua vida. Amém. Porque é o Espírito Santo que vai regir a tua vida. Gente, em Atos dos Apóstolos, quem governava era o Espírito. Quando Paulo e Silas foram enviados para a igreja da Antioquia, a palavra de Deus diz, o Espírito do Senhor separou, escolheu Paulo e Silas para a missão que ele tinha prescrito e destinado. A palavra de Deus não diz, Paulo foi enviado por Pedro, Paulo foi enviado por, sei lá, João. Não,
o Espírito escolhia os missionários, o Espírito escolhia os ministros, o Espírito escolhia os diáconos. Era o Espírito que decidia quem ia, quem voltava, quem fazia as coisas. Por isso que a igreja naquela época aumentava em número de seguidores. E se vocês querem ver a igreja lotada novamente, precisamos voltar ao Espírito. Porque o Espírito foi esquecido. O Espírito não está sendo correspondido pela igreja. E quando eu comecei, naquelas madrugadas, Deus, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, puf! Caí no repouso sozinho, falei, meu Deus, eu desmaiei. Mas, depois daquela madrugada, mais nunca parei de falar de Jesus nas ruas. E tipo assim, os irmãos da minha comunidade me conhecem muito bem. E sabem muito bem como eu sou. Nós precisamos pregar o Evangelho fora, para que as pessoas conheçam Jesus. Foi assim que começou a igreja começou nas ruas. A igreja não falava de sinagogas, não falava de quadrados, não falava de paredes, começava no meio do povo. E eu falo, eu quero ver, você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Veja quanto ela fala de Jesus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue parar de falar daquilo que ela vê, daquilo que ela escuta da parte de Deus, porque essa pessoa ora, essa pessoa reza. Então se você ora e se você reza, você escuta da parte de Deus. Você vê da parte de Deus. Então chegou a hora de ser cheio do Espírito Santo. Chegou a hora de ser cheios. E de realmente viver um estilo de vida como pessoas que andam no Espírito. Porque minha missão aqui foi bem cumprida. Mas agora depende de vocês. Depende de vocês agora. Como vocês querem sair depois dessa pregação? Como vocês querem sair depois? Porque depois falar, Jesus, eu não sabia, eu nunca ouvi. Hoje vocês ouviram. Hoje vocês entenderam o chamado de Deus para vocês. Hoje entenderam que existem promessas de Deus para vocês. Mas essas promessas vão se cumprir a partir do momento que vocês voltem ao Espírito. Porque Ele já veio. Ele já está aqui. Quando eu cheguei, gente, falei, meu Deus, o Espírito Santo me acolheu aqui. Falei, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Mas chegou a hora de vocês realmente ter um estilo de vida no Espírito Santo. E vocês começarão a ver sinais e prodígios no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua casa. Você vai ver curas, você vai ver prodígios. Tanta coisa que eu já vivi com Jesus, tantos, nosso testemunho, bastante. E não porque seja eu, porque, gente, volto a falar, eu sou muito tímido, real. Mas se hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, falando para vocês, é graças ao Espírito Santo. Então, nós precisamos realmente voltar a Ele. Ele já está aqui. Mas depende de vocês o posicionamento que vocês carreguem para receber aquilo que tem da parte de Deus. A gente vai orar agora os pais ungidos. A gente vai rezar, vai adorar agora. E se derrame diante da presença de Deus. Realmente, cara, peça para Deus essa oração. Deus, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Que meus filhos, quando eu chegar, sintam a tua presença. Deus, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, para que quando eu cheguei em casa, depois do trabalho, a minha esposa e meus filhos sintam a tua presença. Deus, eu quero ser um missionário cheio do Espírito Santo, para que quando eu falar de ti, as pessoas sintam a tua presença. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Então vamos adorar.